A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 251 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando continuidade ao estudo da Bíblia Sagrada e hoje nós vamos dar início ao livro do profeta Daniel. Amém? A nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3. Separe um tempo, faça essa leitura. É uma leitura bem dinâmica, né? Muito gostosa, uma história bem conhecida por todos nós. Creio que Deus irá falar muito com você. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 2 de Daniel e o verso 47, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: O rei disse a Daniel: Certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Amém? Bom, Daniel, ele vai ser o último dos 4 grandes profetas, né, que nós temos no cânon do Antigo Testamento. Nós já estudamos o livro do profeta Isaías, né, que é o profeta messiânico, o homem que mais falou sobre Jesus. Já vimos o livro do profeta Jeremias, que é o tão famoso profeta das lágrimas. Vimos também o profeta Ezequiel, que é o famoso homem das visões e das parábolas. E vamos começar a ver hoje o livro do profeta Daniel. Dos 4 profetas, Isaías é o único que não vai presenciar o cativeiro babilônico, né, tão intensamente quanto os outros 3 presenciaram. Então nós vimos que Jeremias profetizou para a classe mais pobre, que ficou na região da Judéia, em Jerusalém, em algum momento foi até para o Egito, né, como nós vimos. Ezequiel vai profetizar para uma classe intermediária, que foi levado cativo para a Babilônia, mas que trabalhava lá, né? E nós vimos que Ezequiel teve muitas visões para confirmar o que Jeremias já vinha profetizando em Jerusalém. E Daniel, por sua vez, ele vai ficar com a classe mais nobre, ele vai profetizar dentro do palácio. Aqui Deus deseja nos ensinar que nós não devemos fazer distinções de classe social. Às vezes nós nos preocupamos em pregar mais para os pobres e menosprezamos os da classe média e rica. Às vezes nós pregamos mais para a classe média e menosprezamos os ricos e os pobres. E às vezes pregamos mais para os ricos, menosprezando os da classe média e pobre. E Deus não. Ele tem profetas, pregadores, mensageiros para todas as classes sociais. Isso mostra que Deus vai salvar pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as classes, de todas as raças. Amém? O livro de Daniel, ele foi escrito muito provavelmente no ano 530, mais ou menos aí antes de Cristo, porque Daniel provavelmente foi levado para a Babilônia a cerca do ano 600, 605 antes de Cristo, né? Daniel, ele vai ser deportado com mais 3 companheiros que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esses não são os nomes verdadeiros deles, né? Foram nomes que foram dados lá na Babilônia para jovens que se chamavam Ananias, Misael e Azarias, né? Todos eles eram judeus, todos eles eram nobres, né, da classe real. E nós vamos ver que Nabucodonosor, quando domina Jerusalém, ele leva uma parte dos utensílios sagrados e leva também jovens, né, da classe real, pessoas que eram mais nobres, e levam eles para a Babilônia, né, todos eles da tribo de Judá. E nós vamos ver que o propósito dele era bem peculiar, né? E qual era o propósito de Nabucodonosor? O texto aqui diz para nós assim, verso de número 4 do capítulo 1. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos,
versados no conhecimento, que fossem competentes para servir no palácio real, e que pudessem ser ensinados em cultura e linguagem dos caldeus. Observa que o mundo, ele não aceita as pessoas de qualquer forma, né? Se você for viver uma vida mundana, você tem que se adequar à vida mundana. Aqueles que iam para a Babilônia não poderiam viver lá de qualquer forma, principalmente os que iam estar no palácio. Observa que a exigência era muito alta, né? Eles eram jovens sem defeito nenhum, eles tinham que ter uma boa presença, né? Uma boa aparência, eles tinham que ser sábios, eles tinham que ser pessoas instruídas, né? Eles tinham que ter vários conhecimentos de várias áreas, e eles tinham que ser competentes, né, para servir. Ou seja, o mundo não aceita pessoas que não se submetam a ele, certo? Por último, quais eram as duas formas que esses jovens iriam aprender a viver na Babilônia? Primeiro, eles iam sofrer a influência da cultura. Segundo, eles iam sofrer a influência da língua, do idioma, né, dos caldeus. Isso aqui mostra para nós como que o mundo faz para transformar a vida das pessoas, para seduzir a vida das pessoas. Então, amados, muitas das vezes nós tratamos algumas coisas apenas como costumes culturais. É o costume dessa região. Não, é apenas o idioma, é o jeito que eles falam, né? Nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque é através dessas coisas que o mundo vai introduzir em nós os seus costumes, né, as suas obras. Nós já falamos muito sobre isso nos livros anteriores, né? Que devemos tomar cuidado com a cultura a qual nós estamos inseridos, com o que vemos nas músicas, nos filmes, em escolas, em faculdades, né? E separar ali o que é bom e o que não é bom, o que é influenciador de uma forma negativa e o que não é, né? Então, observa que o propósito do rei era levar pessoas competentes das suas nações, mas transformá-los em caldeus, ao ponto dele mudar o nome desses jovens, né? Daniel vai se chamar Beltesazar, né? Ananias vai se chamar Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. E nós vamos ver aí que Daniel consentiu em não se contaminar, né, com as iguarias que tinha ali na Babilônia, pois tudo que tinha ali era consagrado a demônios, fora que uma boa parte daqueles alimentos eram alimentos que, segundo a lei de Moisés, eram contaminados, eram impuros, e eles então entendiam que deveriam obedecer à palavra de Deus. Isso mostra para nós, o livro de Daniel inteiro vai mostrar isso para nós, né? Pelo menos metade dele. Vai mostrar o que, amados? Que embora nós vivamos em outro país, com outra cultura, no meio de outros povos, nós precisamos nos manter fiéis a Deus, fiéis à palavra de Deus. Observa que esses homens não tinham sacerdotes perto deles, não tinham profetas, seus pais não estavam ali, mas eles permaneceram fiéis. Muitas das vezes nós, quando estamos perto do pastor, do líder do grupo, somos uma pessoa, perto do pai e da mãe. E quando estamos longe, somos outra pessoa. E não devemos ser assim. Devemos ser fiéis a Deus, perto ou longe das pessoas que nos instruem no caminho de Deus, né? Então, ele faz uma proposta para Aspenaz, né? Dizendo que durante 10 dias era para ser feito um teste com eles, que eles não comeriam nenhum dos alimentos oferecidos ali, somente legumes e verduras. E qual seria o resultado? O resultado foi que eles se apresentaram mais belos, mais formosos do que todos os outros jovens que foram junto com eles, né, para a Babilônia. E não somente isso, eles foram encontrados mais sábios, mais atentos e muito mais capacitados do que os demais jovens. E como recompensa, o rei promoveu eles na classe política ali daquele país, né? E não somente isso, Daniel, por exemplo, foi achado muito mais sábio do que os outros jovens e até mesmo do que os seus patrícios, né? Ao ponto de ele receber capacidade para interpretar visões e sonhos, né? E aí nós vemos que Deus capacita a gente de uma forma natural e de uma forma espiritual, quando nós nos santificamos e nos dedicamos para a vida espiritual, né? Bom, no capítulo 2, nós vamos ver que o rei, então, tem um sonho perturbador, né? Esse sonho incomoda muito o rei, e o rei manda chamar todos os sábios da Babilônia.
os magos, né, os astrólogos, e o rei pede para que eles conte o sonho e interprete o sonho. Irmãos, a interpretação de sonhos já é muito difícil, né? O que dirá contar o sonho que você não sabe? Então as pessoas ali se sentiram muito pressionadas, e como logicamente eles não tinham a capacidade para fazer aquilo, eles disseram ao rei que era impossível. Então o rei mandou matar todos os sábios, todos os magos, todos os profetas que tinham ali na Babilônia, até que Daniel ficou sabendo e disse ao rei que lhe desse um tempo, e Deus lhe daria a saber o sonho e a sua interpretação. Então Daniel, ele chega diante do rei e diz ao rei: vive o rei que o Senhor Deus me deu a interpretação e a saber qual era o sonho. E o sonho do rei da Babilônia era que ele viu uma estátua. Se você ler o texto, a estátua que ele viu era uma estátua muito grande, né? Imensa, extraordinária em esplendor, e ela estava em pé e a sua aparência era terrível, ou seja, era uma imagem, uma escultura assustadora, certo? E como que era essa imagem? Essa imagem ela tinha cabeça de ouro, ela tinha peitos e braços de prata, né? E ela tinha vestes e quadris de bronze, e ela tinha pernas de ferro e pés de barro. Olha que visão confusa, né? Só do rei saber o sonho, sem contar para Daniel, o rei já ficou assustado. Então Daniel vai dar a interpretação para o rei. Ele vai dizer: ó rei, essa estátua está te mostrando, o Senhor Deus está mostrando para o Senhor coisas que vão acontecer nos últimos dias, ou seja, dias depois daqueles que eles estavam vivendo. E essa estátua, rei, representa 4 reinos, né? O primeiro é o Império Babilônico, que era o reino de Nabucodonosor, que significa a cabeça de ouro. O segundo reino é o Império Medo e Persa, que é exatamente aquele que vai destruir o Império Babilônico daqui a pouco, né? O terceiro, né, que são os quadris de bronze, é o Império Grego, né? Que depois, por último, vai perder aí força para o Império Romano, que são as pernas e os pés de ferro e de barro, né? Porém, Daniel viu que essa estátua tão forte e gloriosa, ela recebia um ataque de uma pedra, e essa pedra destruía os pés e a estátua por completo. Porém, aonde essa pedra caiu, se levantou ali uma grande montanha, né, que dominou toda a terra. E essa pedra mostrava um reino que nunca seria abalado, que nunca mais passasse, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, essa pedra representa, logicamente, Jesus, que descerá à terra e vai reger todas as nações com poder e com glória eternamente. Quando o rei viu aquilo, o rei ficou muito assombrado. E o rei então reconheceu que não existia outro Deus como o Deus de Daniel, que é o texto que nós lemos, capítulo 2, verso 47, que diz: e disse o rei a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. É Ele quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Ou seja, o rei reconheceu que o Deus de Daniel era um Deus soberano. Por que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a Babilônia? Justamente com esse propósito, de mostrar tanto para os judeus que estavam desacreditados de Deus, que estavam duvidando de Deus, que Deus era o único Senhor de toda a terra, mas também para mostrar para os caldeus que haviam dominado os judeus que Deus tinha permitido que eles fizessem aquilo. Foi Deus que entregou Judá nas mãos da Babilônia, né? Não foi a Babilônia por si só quem conquistou. E agora Nabucodonosor está vendo que não somente ele está sendo instrumento de Deus, mas como os outros reinos que virão depois também são meros instrumentos de Deus. Hoje, amados, não é diferente. Todo governo que se levanta sobre a terra são meros instrumentos de Deus para que a história se cumpra exatamente do jeito que Deus havia programado. Observa que a história é mostrada aqui
até Jesus vir e descer sobre a terra. E agora não é diferente. Toda a história já está montada, até Jesus voltar e restaurar o seu povo e também toda a terra. Por último, no último capítulo, nós vemos que Nabucodonosor, depois desse acontecimento, ele vai dar promoções para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia, né? E eles vão ser agora administradores de províncias, né? É como se eles fossem um deputado, um prefeito, né? Agora eles tomam conta de um departamento daquelas regiões. E olha que coisa interessante, Daniel vai ficar no palácio. Nesse período de tempo, Nabucodonosor constrói uma estátua, né? Em sua própria glória e em sua adoração. E você conhece essa história. Aquele que não adorasse a estátua seria lançado na fornalha de fogo. E justamente aqueles 3 jovens judeus não adoram a estátua. Então, eles são levados até Nabucodonosor. E Nabucodonosor manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E se eles não adorassem novamente, ao tocarem as trombetas, eles seriam lançados. E eu queria te chamar a atenção para a resposta desses jovens, porque nós cristãos estamos sendo muito mal instruídos e muitas das vezes tratamos Deus de uma forma completamente inadequada. Olha esses jovens, como eles reagiram diante do perigo de morte, mesmo que as suas vidas fossem perecer. Olha o que eles disseram. Nabucodonosor vai dizer para eles: olha, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai poder livrá-los da minha mão? Né? Ou ele estava dizendo: olha, nenhum Deus pode livrar vocês do que eu vou fazer. Olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, capítulo 3, verso 16 em diante. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, observa que eles disseram que eles serviam a Deus, certo? Um servo, irmãos, não tem poder para dar autoridade ao seu Senhor, como nós vemos muitos cristãos fazendo isso, através de orações tolas e determinações. Olha esses jovens. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Observa que eles não disseram que Deus iria livrá-los. Eles apenas deram uma sugestão, uma suposição. Se Deus quiser, ele pode nos livrar. Eles não disseram que Deus iria livrar. Olha que coisa interessante. Verso 18. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. A grande pergunta é: por que nós adoramos a Deus? Qual é o motivo que nos leva a adorar o Senhor? Será que nós adoramos a Deus porque Ele simplesmente é digno de louvor? Ou porque estamos sempre querendo alguma coisa em troca? Esses jovens não disseram que Deus iria salvar eles. E eles nem esperavam que Deus os salvasse. Porque eles disseram: se Deus quiser nos salvar, amém. Mas se Deus não quiser também, tudo bem. Para eles estava tudo bem se eles morressem ou não. O que eles tinham no coração é que Deus é digno de ser louvado. Tem pessoas que só adoram a Deus porque Deus os livra, porque Deus os abençoa, porque Deus os prospera. Mas quando Deus para de fazer isso, eles param de servir e de adorar a Deus. Isso se chama barganha, né? E nós cristãos não devemos servir a Deus dessa forma. Essa é uma forma incorreta de servir a Deus. É como se nós quiséssemos obrigar a Deus a nos dar algo em troca pela nossa adoração. E nós não somos merecedores disso, amados. Que Deus nos dê o coração desses jovens, um coração que adore a Deus, mesmo que Ele faça ou não faça aquilo que nós precisamos. O resultado é que Deus estava com eles na fornalha. Jesus entrou com eles na fornalha. Eles não se queimaram. O rei ficou admirado e fez um decreto que ninguém, que em todo o reino dele, aqueles que não adorassem o rei desses 3 jovens, eles teriam suas casas destruídas e seriam punidos, porque o único Deus, segundo Nabucodonosor, já não é os jovens falando, agora é Nabucodonosor, segundo ele, não existe outro Deus que possa livrar como o Deus de Daniel e dos seus companheiros. Primeiro ele disse que esse Deus
é um Deus que revela mistérios. E agora ele conhece que esse é um Deus que livra. Sirva a Deus com fidelidade. Sirva a Deus com fidelidade. Mesmo que ele não te livre dos perigos e sofrimentos, sirva com fidelidade. E as pessoas lá fora vão saber quem é o seu Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você nessa hora. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos por este tempo e por essa oportunidade. Nos abençoa, Senhor, nesse dia, seja conosco e nos fortaleça. Que o Senhor nos dê a graça de servirmos ao Senhor neste mundo terrível que se parece com a Babilônia, como Daniel e os seus amigos te serviram lá na Babilônia. Faz-nos fiéis a Ti, tementes a Ti, obedientes a Ti e adoradores somente do Teu nome, ó Pai, para que todos saibam aonde nós estamos quem é o nosso Deus, um Deus poderoso que revela mistérios e um Deus poderoso para salvar. É assim que nós te pedimos e te glorificamos. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa um like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, se você não estiver inscrito, se inscreva no canal. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado.